You want to bamba? You wanna G with the big boys? Boa tarde, pessoal. Vamos começar hoje com direito administrativo e improbidade administrativa. Bom, eu presumo que os senhores já tenham uma noção do que seja improbidade, então o que eu vou fazer aqui? 2021 saiu uma lei que alterou uns trechos da lei de improbidade. A lei 14.230 alterou a lei de improbidade e eu vou fazer o que? Uma atualização com os senhores dos principais pontos que houve a mudança, né? Então vamos lá. Bom, como eu acabei de falar, ela não revoga a antiga lei de improbidade, a lei 8429, não foi revogada, tá bom? Ela só teve uma alteração textual no conteúdo dela. Bom, as principais mudanças que eu vou listar para os senhores e explicar no decorrer do vídeo são que só admite, nos casos de improbidade, o dolo. Bom, o rol de improbidade passa a ser taxativo, exclusividade do Ministério Público na propositura da ação, as alterações sancionatórias que teve nas penas lá, né? E valores das multas, prazo prescricional também mudou. Então, vamos começar. Opa, também teve a inclusão do nepotismo, texto literal do nepotismo aqui. Bom, iniciando com a abrangência, né? A abrangência da improbidade administrativa. Como vocês sabem, atinge União, Estados, municípios, bom, parceiros da administração pública, tanto privada quanto pública, tá bom? Bora lá. Antes, o texto anterior ele previa que para ter a inclusão como ato de improbidade, as empresas privadas e entes privados eles tinham que ter uma cota de participação do Estado, 50% para cima, 30% para baixo. Hoje em dia não tem. Teve qualquer incentivo, subvenção, incentivo fiscal ou creditício do Estado, o particular que pratique um ato de improbidade, ele vai ser enquadrado na lei de improbidade, tá bom? Bom, vamos lá. Definição do que é improbidade. Antigamente se admitia improbidade com o dolo, em alguns casos a culpa, no artigo 10, antigamente, né? Agora, vocês têm que ter a noção do que seria o dolo da lei de improbidade. O dolo da lei de improbidade hoje ele é um dolo específico, ou seja, quem pratica, o agente público que pratica esse dolo, ele tem uma intenção de fazer alguma mutreta, alguma pilantragem dentro da administração. Tá ok? Isso daí vai ficar expresso no artigo 1º, parágrafo 2º, para ser bem específico. E outra mudança que teve, como eu falei para os senhores, foi o rol taxativo, em tese, né? Porque o artigo 9 e o artigo 10 ele tem um notadamente lá, entendeu? Aí, questões de provas futuras, possivelmente vai ter alguma decisão no tribunal de como é que vai lidar com esse texto, mas se atenham ao texto da lei. Ainda mais porque é novidade, que a novidade é cobrada. Bora lá. Conceito de agente público e de terceiro. Agente público tem aquele que vocês conhecem, que são os concursados, são aqueles que têm algum tipo de vínculo direto com a administração pública, seja por cargo comissionado, função de confiança, e os particulares que são contratados pela administração pública por como eu posso dizer assim, aquele parceiro público-privado PPP, e esses aí, qualquer ato, como eu falei para os senhores, qualquer ato que eles cometam de improbidade, eles se enquadram numa lei de improbidade. O artigo 3º teve uma mudança textual. Antigamente, o artigo 3º ele incluía o termo beneficiar. Vou abrir a lei aqui, só para confirmar com os senhores, tinha o termo beneficiar. A leitura literal do artigo 3º é a seguinte: as disposições dessa lei são aplicáveis no que couber aquele mesmo não sendo agente público induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Antes era induza ou concorra ou se beneficie. A alteração textual tirou o beneficie. Fiquem gravados, hein? Bom,
agora a gente vai para o material, que são os artigos de fato que tratam do ato de improbidade. O artigo 9, o artigo 10 e o artigo 11. Artigo 9, 10 e 11, tá? Lembrar que teve uma alteração no artigo 10. Por favor, a alteração eu vou chegar nele lá, mas vocês vão ver que foi uma alteração bem bacana, para melhor, bem mais fácil. Vou ler a literalidade do artigo 9 para os senhores. Constitui ato de improbidade administrativa, impondo em enriquecimento ilícito, a oferir mediante a prática de ato doloso qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício, cargo, mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no parágrafo 1º desta lei. Bora lá, as alterações mais pontuais foi no inciso 4, 6 e 7. Bom, no inciso 4, antigamente ele dizia que ele limitava demais, como eu quero dizer para os senhores, porque não convém agora ler o texto antigo, porque vai confundir a cabeça dos senhores. É texto novo, vamos para o novo, para vocês não pegarem os vícios do velho. Ele previa um tipo de uso, só que ele especificava muito o uso que seria dado. Hoje em dia, qualquer bem imóvel, qualquer servidor que seja utilizado para terceiros, para fim terceiro, se enquadra como um ato de improbidade de enriquecimento ilícito, tá ok? Vou ler na integralidade do artigo 4º aqui para o senhor. Inciso 4 do artigo 9º. Induzir não, errei. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem imóvel de propriedade ou à disposição de qualquer entidade no artigo 1º desta lei, bem como trabalho de servidores e empregados de terceiros contratados por essas entidades. Ou seja, você que é um servidor público, digamos que tem uma obra na sua casa, aquela obra, você vai reformar o banheiro, aí você começa a pegar os servidores, digamos, você pega lá a enxada para mexer o cimento, a enxada da administração, você está cometendo um ato de improbidade de enriquecimento ilícito, porque você está utilizando um bem público para benefício próprio. Vamos lá. Inciso 6 agora. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração fácil sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualquer qualidade característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Ou seja, você recebeu uma vantagem pecuniária, um suborninho básico, dinheiro da coca, para falsificar algum dado técnico dentro de algum tipo de serviço solicitado pela administração. Digamos assim, você é um engenheiro a serviço da administração pública e, para benefício de terceiro ou um benefício próprio, você falsifica lá no seu laudo determinada medida, determinado uso de material, dados técnicos. Você está promovendo nesse modo enriquecimento ilícito também. Então, fique atento nesse ponto. Inciso 7. Adquirir para si ou para outrem, no exercício do mandado de cargo, de emprego ou de função, em razão deles, bens de qualquer natureza decorrente dos atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou renda do agente público, assegurada demonstração pelo agente da ilicitude e da origem dessa evolução. Agora aqui, 2 pontos. Você, servidor público, você quer ser concursado, não sei, você como servidor público, se utiliza do seu cargo, da sua influência, para adquirir qualquer tipo de vantagem para si, para um terceiro, para um próximo, e que essa vantagem influencie na evolução desproporcional do seu patrimônio. Isso é um ato de improbidade, não preciso nem dizer que a gente está estudando lei de improbidade aqui, né? Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, que antigamente a evolução do patrimônio de um servidor público, digamos assim, você ganhou na loteria sendo servidor público, seu patrimônio subiu demais. Antigamente você ia tomar um PAD porque você
já ia ser enquadrado na improbidade sem direito de defesa, tecnicamente, porque seria presumido que você estaria na improbidade, uma improbidade presumida nas suas costas. Agora a gente tem aqui que tem o direito de defesa, o servidor, de demonstrar a evolução patrimonial. Ele vai dizer, olha, minha evolução patrimonial não foi ato de improbidade, do artigo 9. Foi o seguinte, eu ganhei na loteria e fiquei rico. Simples assim. Se eu ganhasse na loteria e ficasse rico, eu não ia nem mais trabalhar como servidor público. Vamos lá. Artigo 10. Vou ler o caput do artigo 10 para vocês. Lembrando, caput do artigo 10, prejuízo ao erário. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, ênfase no dolosa, que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei, notadamente. Bom, inciso 1, indevida incorporação ao patrimônio público. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, de rendas, de verbas, valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no artigo desta lei. Essa teve alteraçãozinha. O que eu quero dizer aqui para os senhores é o seguinte: você, servidor público, aquele terreninho, né, que você incorporou seu patrimônio devidamente sendo servidor público, isso é um ato enquadrado no artigo 10, de lesão ao erário. Vamos pular para o inciso 8, que é onde teve uma alteração também, que é o seguinte: frustrar a licitude de processo licitatório ou processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos dispensados indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. O que eu quero dizer aqui? Bom, a licitação, vejamos, o que os senhores sabem por licitação? Você busca o melhor para o Estado, correto? E se você ilicitamente frustrar esse processo licitatório, você vai estar presumidamente causando dano ao erário, porque você busca o melhor para o Estado aqui, na licitação. Isso aqui é a mão da licitação. Você quer licitar bem para o Estado, fazer a melhor proposta para o Estado. E o senhor vai lá de safadeza e frustra a licitação. Presumidamente o senhor está me prejudicando. Se eu sou o Estado, o senhor está me prejudicando. Isso entra como prejuízo ao erário. Fique atento. Agora a gente vai fazer um pulo aqui, teve uns outros incisos que teve a mudança, mas a gente vai fazer um pulo para a mudança que foi legal aqui no inciso 22. Vocês lembram que antigamente a gente tinha 4 espécies de licitações. Antes eram 3, depois ficou 4, agora é 3 de novo. O pessoal não se decide, que é complicado, né? Mas decore. O inciso 10A falava do tributo sobre serviço, ISS, QI. Que eu vou ler o inciso aqui para vocês. Inciso 22. Conceder e aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput. Parágrafo 1º. Vamos lá. Tinha essa nova modalidade de improbidade e ela era uma modalidade, uma espécie de improbidade própria, artigo 10A. Agora ela foi incorporada num dos incisos, inciso 22 do artigo 10. Então lembre, agora nós temos só 3 espécies de improbidade de novo. Tá ok? Enriquecimento ilícito, dano ao erário e prejuízo para a administração pública, que é o artigo 11. Vamos usar o termo técnico aqui. Mais bonito. Prejuízo ao erário, atos atentatórios, me faltou os atentatórios aqui, aos princípios da administração pública. Vamos lá. Artigo 11. Só estou caçando aqui na lei para os senhores, para eu ler o conteúdo integral da lei. Site do Planalto. Melhor que tem para ver lei, hein? Bora lá. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Agora veja. Primeiro apontamento. Vocês viram que no artigo 9 e no artigo 10 existia notadamente. Já no 11, ele deixa um rol taxativo, porque ele fala caracterizado por uma das seguintes condutas. Ele lista as condutas lá, ou seja, em tese, o artigo 11, ele tem um rol taxativo de condutas que geram um ato de improbidade.
qual seja, atos atentatórios ao princípio da administração. Então vamos logo. Inciso 1 foi revogado, inciso 2 foi revogado. Vamos para o inciso 3. Revelar fato ou circunstância de que tenha ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, proporcionando ou beneficiando por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. O que quer dizer aqui? Bom, meu querido, se você é um servidor e é safado, você vai saber o seguinte. Você trabalha lá na administração, você sabe todos os segredos que tem dentro de um órgão público. Digamos que, vou usar o exemplo aqui de uma licitação, tá aí. Digamos que vai haver uma licitação e você tem um segredo dentro do processo licitatório lá, e esse segredo, se você beneficiar para um terceiro, contar para um terceiro, colega seu, seu irmão tem uma empresa, ele vai participar do processo licitatório. Aí você vai lá e conta para o seu irmão, ei, faz isso aqui, dentro desse processo licitatório que tu vai ganhar. E isso daí você, com uma informação privilegiada, você está fraudando uma licitação e, consequentemente, você vai estar causando um prejuízo ao Estado e atentando os princípios da administração. Você vai estar obtendo benefício próprio e para o seu irmão. Você já viu aí como é que é, né? Bora lá. Inciso 4, deixa eu achar aqui. Negar publicidade de atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança e sociedade e segurança do Estado, ou de outras hipóteses instituídas em leis. O que quer dizer isso aqui? Você sabe que, segundo o LIMP, né, legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, você tem que publicar todos os atos que a administração toma. A exceção é algum ato que importe na segurança da sociedade ou na segurança do Estado. Dever, regra, publicação dos atos. Exceção, segurança do Estado, segurança da sociedade. Tá bom? Aqui, inciso 5. Ih, pessoal, eu errei de novo. Eu expliquei para os senhores o quarto como se fosse o 5. Então, erro meu, mas vocês já sabem, já foi explicado do mesmo jeito. Inciso 6. Deixar de prestar contas quando ele seja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. Ou seja, digamos lá, você está prestando contas, você fez sua planilha no Excel lá, ou seja, o sistema que você gosta de usar, Excel que dá mais dor de cabeça. Você tem lá o seu Excel, lá no começo da sua planilha você cometeu um erro na prestação de contas e não viu. Você tem a condição de consertar o seu erro, porém você fica muito nervoso. Aí você fala, olha, eu vou ocultar isso aqui, ninguém vai ver. Mas você sabe que o errado uma hora vem à tona e descobre. Tá aí, você caiu no artigo 10, inciso 6. Você deixou de prestar contas quando tinha condição. Entendeu? E ainda podia corrigir. Então você está duplamente errado, se você é servidor. Vamos lá. Inciso 9. Esse aqui, o inciso 9, é aquele do nepotismo. Vocês leram a súmula do nepotismo? Já me fugiu aqui a mente o número da súmula, mas é o seguinte. O texto da súmula, o pessoal diz que é claro de entender, né? Só que não. É muito difícil. Você demanda um esforço hermenêutico muito grande para entender aquele artigo. Mas você lê e decora que não tem problema. Decorou, passou. Mas ele pegou a integralidade daquela súmula e colocou aqui como um ato de improbidade. Tá ok? Vale ressaltar que, parágrafo 5º, a mera indicação de um parente que enseje na súmula do nepotismo, a mera indicação ela não é considerada improbidade, tá ok? Só para vocês saberem. Agora vamos lá, o que de fato mudou nas penas. Eu fiz uma tabelinha aqui do que mudou nas penas, tá ok? Enriquecimento ilícito. Tem perda de bens? Tem perda de bem. Tem perda da função? Tem perda da função pública. A suspensão dos direitos políticos agora, aqui que entra, aqui que teve a mudança maior. Suspensão dos direitos políticos é até 14 anos, até, ênfase no até. Não é mais dos de 5, 10, 8 que tinha antigamente. Decore isso, até 14 anos, é até mais fácil. A multa é o que foi acréscimo no seu patrimônio. Contratação, a proibição de contratação
com a administração pública até 14 anos também. Bora lá, agora, lesão ao erário, perda de bens, se você concorreu na lesão ao erário, perda da função também tem, suspensão dos direitos políticos, até 12 anos, até 12 anos. A multa é o dano que você causou ao erário, limitado, tem aquela limitaçãozinha do artigo, só lembrar aqui qual que é o artigo para os senhores, que daí eu dou com precisão e vocês vão ler lá. Bom, não tem artigo aqui, depois eu passo para os senhores, vou deixar no material, baixa o material que você vai ter um acesso muito melhor. Estou explicando para você aqui o básico, mas baixa o material. Bom, a proibição de contratação com a administração pública até 12 anos também. Bora lá. Agora, dos atos atentatórios ao princípio da administração foi o seguinte: perda de bem não tem, perda da função também não tem, suspensão de direitos políticos também não tem. A multa é até 24 vezes o salário. Só confirmar se é o salário aqui, que eu não estou entendendo minha letra. Mas, assim, bom, pessoal, atos atentatórios, proibição de contratação com a administração pública, e a multa é 24 vezes a remuneração. A proibição de contratação até 4 anos, então decore. Proibição de contratação de baixo para cima, 11, 10, 9, 4, 12, 14. Faça a tabelinha que é sucesso, você vai passar. Bom, a aplicação da natureza ao vínculo é a regra, tá? O magistrado ele pode entender e estender, como eu posso dizer, estender as sanções até os demais vínculos do seu cargo. Só que isso daí é uma exceção, tá? Artigo 12, parágrafo 1º. Vou ler para os senhores aqui. Artigo 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns, de responsabilidades civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Agora, parágrafo 1º. A sanção de perda de função pública, nas hipóteses do inciso 1 e 2 do caput deste artigo, atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza de que o agente público ou político detenha com o poder público à época do cometimento da infração. Guarde, a época do cometimento da infração. Podendo o magistrado, na hipótese inciso 1, em caráter excepcional, estender os demais vínculos. Ou seja, se tem mais de um vínculo de administração, digamos, ele era servidor, depois ele passou por cargo de confiança e ele cometeu um ato de improbidade enquanto ato de confiança, função de confiança, dependendo da gravidade, o magistrado ele pode, eu vou atingir somente o vínculo que ele tem como função de confiança, ou B, eu vou atingir os dois vínculos que ele tem, tanto na função de confiança quanto no cargo dele efetivo, ou seja, servidor público. A multa pode ser até o dobro. A proibição pode extrapolar para outro ente público além do lesado. Aqui é o seguinte: normalmente, digamos assim, vamos fazer uma divisão assim, bem a grosso modo mesmo do que acontece aqui. O que esse ponto quer dizer? Digamos assim, você é um servidor que trabalha na prefeitura de algum município. Você trabalha na prefeitura do município A. Lá você cometeu um ato de improbidade. Normalmente a proibição de contratação é com aquele ente onde você cometeu a improbidade. Você não pode contratar mais com a prefeitura A. Isso pode se estender. Digamos assim, você foi proibido de contratar com a prefeitura A, mas seu ato de improbidade foi considerado tão ruim, você fez tanta leseira lá no seu carro, que você é proibido de contratar em outros entes. Digamos, você não pode se contratar na prefeitura B, você não pode contratar com a administração na C, você foi vetado total. Tá bom? Essa é a exceção, tá? Bora lá. Sanção sempre somente após o trânsito julgado da sentença condenatória. Somente após a sentença transitada em julgado. Não é sentença. Sentença transitada em julgado. Você pode ter as sanções aplicadas. Vamos lá. Artigo 21. Artigo 21 é importante porque ele fala que é independente o dano efetivo
para você ser responsabilizado. Estou chegando aqui no artigo, senhores. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe de efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo os casos de ressarcimento erário, e não está sujeita à aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou Tribunal de Contas, ou seja, salvo dano ao erário, os senhores ocorrendo dano, os senhores vão responder por improbidade, tá ok? Vale lembrar aqui que existe a independência das instâncias administrativa, penal e civil, tá ok? Isso aqui é bem simples, já vem até da outra lei, porque você pode ser condenado penalmente e civilmente, ou você é absolvido penalmente e condenado civilmente, ou você só perde o seu cargo na administração. Cada processo, ele corre em paralelo, nenhum deles influencia no outro. Pode ter aquela questão de empréstimos de provas, que os senhores já sabem, mas, em regra, independência dos processos civil, criminal e administrativo. Tem um apontamento aqui para fazer para os senhores, artigo 21, parágrafo 3º. Efeito das sanções civis e penais em casos de negativa de autoria e inexistência de conduta. Negativa de autoria e inexistência de conduta, vou explicar mais para frente para vocês poderem entender, mas negativa de autoria e inexistência de conduta quer dizer que você não existiu. Então, se você é absolvido criminalmente, em consequência você é absolvido civilmente e administrativamente, ou seja, encerrou seu processo, tá? Seu par bonitinho lá. Bom, que mais? Um ponto bom. Agora, a declaração de bens. Você tem que declarar seus bens, se você não declarar seu bem, você é demitido, a grosso modo. Agora, a declaração de bens ela é feita através do imposto de renda. Se você não fizer, pena de demissão. Hoje em dia não tem mais que você lembra, para o processo administrativo, antigamente, no caso de propriedade, tinha primeiro o sequestro dos bens. O que é sequestro de bens? É o bloqueio. Você não pode vender, você não pode se desfazer do bem, você tem que ficar com o bem lá paradinho, tá ok? Hoje em dia o processo já não precisa mais desse sequestro inicial para a propositura da ação. Bom, não tem mais sequestro, tem que demonstrar o período de dano irreparável, né? A propositura da ação ela é exclusiva, a legitimidade é exclusiva do Ministério Público. O procedimento é agora o do CPC comum, aquele procedimento que a gente conhece no processo civil, que vocês vão estudar comigo também no processo civil, no próximo vídeo. O processo civil é muito legal, a gente vai começar com execução, então não perca. Bora lá. Admite o acordo de não persecução civil, observados determinados requisitos, né? Ele tem uma natureza repressiva de caráter sancionatório. Ou seja, o objetivo de um processo em ato de ilicitude, lembra, estou falando do ato de ilicitude, de improbidade, ato de improbidade. Não existe crime de improbidade, é ato de improbidade. E o crime é de responsabilidade em casos de agente político. Mas assim, o caráter sancionatório é o seguinte, ele não visa desfazer o ato de improbidade. O que ele visa mesmo é punir, entendeu? É para lascar o cidadão que passou a perna no Estado. Não tem outra. Então, bora lá. Outro ponto aqui, último para a gente encerrar o vídeo de hoje, vocês se livrarem de mim, é a prescrição. Antigamente a prescrição tinha aqueles prazos baixados de 5 anos, mas nem leia a lei antiga, tá? Para vocês não precisam saber, só se perguntar. Aí você já tem o histórico, você já estudou, tenho certeza de que você por algum problema não passou na OAB, que não é problema meu, mas agora que eu estou ensinando você. Agora é a partir da ocorrência do fato e o prazo prescricional é 8 anos. Lembrando, se tem dolo, não prescreve. E nos casos onde é admitido a culpa, prescreve. Bom, a instauração do inquérito, o processo administrativo, ele suspende por até 180 dias a contagem de prescrição. Fique com isso em mente. O inquérito civil tem o prazo de 365 dias, ou seja, 1 ano, e é prorrogado por igual período. Não me pergunte se for no bissexto, prazo de 365 dias.
E após esse prazo, o Ministério Público ele tem 30 dias para entrar com uma ação. Se ele não entrar, perdeu o Toy Boy. Então, pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado para vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, comente suas dúvidas, baixe o material, mande para aquele seu amigo bronco que não passa na prova do OAB de jeito nenhum, que eu vou fazer ele passar. Minha missão é fazer esse indivíduo passar. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e aguarde a próxima. Processo civil, execução, hein? Fique ligado. You want to bamba? You wanna G with the big boys? Now you the wrong, get the kitty, you the wrong, get a coffee drink with a drop cup. Ha! Hey, so you see how the thing goes?